Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Louvado seja Deus que tem nos feito conceder e conhecer a sua vontade e a sua palavra. Nós glorificamos a Deus porque o Senhor tem sido conosco todos os dias. A sua mão tem estado sobre as nossas vidas e a sua graça tem nos abençoado. E certamente nós temos oportunidade sempre de podermos assim conhecer o Senhor, a sua justiça e a tua vontade. Nós estamos aqui com a Hora Nazarena, uma devocional da Igreja Nazarena do Tauá, para poder abençoar a sua casa, a sua família, todos aqueles que estão à sua volta. E a cada dia nós temos tido os relatos positivos de tudo aquilo que Deus tem falado aos corações através da Hora Nazarena. Se você também tem sido abençoado por esse devocional, você pode aí dar um ok, um like, falando que Deus tem falado aí ao seu coração e fazer um comentário aí para a glória do Senhor. Amém? Hoje nós vamos meditar num pequeno trecho da palavra do Senhor que encontra lá no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 8, do versículo 23 ao 26. Vai dizer o seguinte: Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo, mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: por que vocês são medrosos, homens de pequena fé? Que coisa maravilhosa quando nós olhamos esse texto, né? Esse texto vai nos dar uma passagem que todos vocês certamente já conhecem, que é do momento em que Jesus acalma a tempestade, indo em direção à terra dos Gadarenos. Havia um propósito do Senhor no outro lado, mas havia um propósito do Senhor também quando os discípulos o seguiram naquele barco, indo naquela direção. Algo que esse texto vai nos ensinar, e isso nós devemos conduzir ou colocar na nossa vida, né, como um todo. Primeiro, se nós vivemos nessa terra e se nós temos os propósitos de Deus em nosso coração, em algum momento nas nossas vidas nós vamos passar por tribulações, por dificuldades, ou como o texto nos sugere, por tempestades. E se nós vamos passar por tempestades, nós precisamos saber o que fazer, como agir, como realizar as coisas. Veja que os discípulos eles não estavam fora da vontade de Deus, eles não estavam em pecados, eles não tinham nada que naquele momento viesse desaprová-los a conduta, eles apenas seguiram a Jesus. E ao seguir Jesus naquele barco, a Bíblia vai nos falar que de repente veio uma grande tempestade, um grande temporal no mar, vamos dizer assim. E essa é uma das primeiras lições que nós podemos tirar desse texto, porque é que as tempestades sempre chegam em determinados momentos em que nós não esperamos e sempre vem de uma hora para outra. Nós nunca estamos esperando as tempestades. É por isso que elas sempre nos pegam de surpresa. Não há um dia que nós acordamos e falamos assim: hoje eu estou preparado para uma tempestade. Sempre acordamos esperando um bom dia. Mas há dias em que as coisas todas fogem do controle e de repente você vai ver, você está no meio de um temporal terrível. E você não sabe para onde ir, o que fazer, como agir. Então ela sempre nos pega de surpresa. Depois, é o que a gente pode perceber, é que ela sempre vem. Um dia, uma hora, um momento, ela virá. Depois, as nossas condições físicas e emocionais, elas não são suficientes para nos tirar dessas dificuldades ou desses temporais, como o texto sugere. No barco a qual Jesus estava tinha 3 pescadores, esses nós podemos falar com toda certeza. 3 deles eram pescadores natos, ou podemos até associar 4: Pedro, Tiago, João e André. E isso é o suficiente para que pudesse, em termos de habilidades, resolver aquele problema. Eles estavam acostumados porque as tempestades não eram algo escasso naquela região. Mas certamente em algum momento das vidas deles, eles até conseguiram
pelas suas próprias habilidades, solucionar, resolver, sair. Mas aí é que nós vemos que há tempestades em que toda a nossa habilidade não é o suficiente. A nossa experiência também não. Desses 4 pescadores que tinha ali, ou 3, porque a Bíblia não nos fala claramente qual era o ofício de André, mas se contarmos que ele também era pescador, então nós podemos dizer que desses 4, né, eles tinham experiências diferentes. Né? João, o mais novo, certamente tinha menos experiência, Pedro, o mais velho, tinha mais experiência. Mas não foi o suficiente. A experiência ela nos ajuda muito e ela deve ser respeitada, mas há momentos em que ela não resolve as coisas. Depois é que tudo aquilo que nós vimos é bom, mas há momentos em que nós precisamos deixar essas coisas tratar-se conosco. Os discípulos de Jesus, eles já tinham ouvido cura, eles já tinham visto libertação, eles já tinham visto grandes milagres do Senhor, eles participaram de pescas miraculosas, mas eles nunca tiveram um momento em que a sua própria vida estivesse em risco. E agora eles estavam nesse momento. E é justamente pelo fato deles estar nesse momento que eles começaram a ter experiência que talvez eles tinham visto outros passar. E aí, então, o que eles fazem? Eles correm para Jesus e falam: Senhor, salva-me. E esse é o conselho que a Bíblia nos dá. Se nós não sabemos para onde ir, saiba para quem ir. E esse ir é ir até Jesus e encontrar com o socorro do Senhor Jesus Cristo. Ele é superior a tudo. Ele é superior ao vento, ele é superior ao mar, ele é superior ao universo, ele é superior à lei, os profetas, os grandes homens a quais nós costumamos, né, de certa maneira, reverenciar. Ele é superior. Então os discípulos, quando chegam até Jesus, eles sabiam que estava indo a pessoa certa e que Jesus poderia tirá-los do meio daquela tempestade. E foi justamente isso que aconteceu. A Bíblia diz que Jesus se levanta, olha para eles e fala: homens de pequena fé, por que duvidaste? Até quando estarei assim convosco? E aí então a Bíblia diz que Jesus, com a sua palavra, ele acaba o mar, ele simplesmente manda que o vento cesse e eles completaram o seu destino, o seu caminho, chegaram a outra margem, a terra dos Gadarenos. Será que você também, ou nós, não devemos entender isso? Que é impossível chegarmos do outro lado do mar das nossas vidas, ou que é impossível nós chegarmos à eternidade se nós não crermos e confiarmos que o Senhor é a solução para as nossas vidas sempre, seja nos momentos de bonança e seja nos momentos de tempestade. E se você nesse dia de hoje está passando por tempestade, confie no Senhor. Ele pode te conduzir ao outro lado, ele pode nesta hora ordenar o vento e o mar que emudeça, que cale e que esses ventos da sua vida parem de soprar. Se você não está passando por uma tempestade, você já passou por ela, glorifica a Deus e saiba que se em algum momento ela voltar, você já sabe qual é o caminho, qual é a certeza. Volte-se para Jesus. E se você ainda não passou e não está passando, né, não adianta a gente dizer para você assim: prepare-se, porque um dia você vai passar. O que a gente fala é: fique firme, porque um dia que você passar, você sabe o que fazer. Busque a Jesus, ele é a solução para as nossas vidas. Que Deus então te abençoe. Vamos orar? Pai, nós te glorificamos nesta noite de hoje, te louvamos, porque o Senhor está conosco, porque a sua graça nos consome e o seu zelo está em nosso coração. Acende as nossas almas e assim nós somos gratos ao Senhor por tudo. Nos abençoe, ó Deus. Em cada segundo, em cada instante em que as dificuldades vêm, lembramos que podemos confiar no Senhor, porque tu tens a resposta para todas as coisas. Isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, irmãos. Lembre-se, esta é a Hora Nazarena, uma devocional da Igreja Nazarena do Tauá para abençoar a sua vida. Amanhã, quinta-feira, estaremos juntos e após a Hora do Nazareno nós teremos o nosso culto no lar pelo aplicativo Google Meet e você é o convidado a participar conosco. Deus te abençoe, fique na paz.